noite! Tudo bom, Maíra? Égua, que saudade! Meu Que Deus, saudade! Olha só! eu não Quem lembro diria qual que a foi. gente ia se encontrar um de um lado do país e o outro do outro lado do país? Que felicidade! Meu Deus, eu não lembro qual foi a última vez que a gente esteve juntos pessoalmente. Acabou que tu foi para São Paulo, né? E a gente acabou não tendo, não tomando aquele café. É verdade, mas aguarda que eu vou voltar em Belém e a gente vai tomar esse café. Essa vida corrida nossa de professor não tem jeito, né? Aliás, inclusive, eu queria começar te parabenizando, porque eu estava lá quando a Cosmopolitan nasceu. Não sei se você lembra, era um brotinho e hoje está aí esse monstro para desenvolver professores e alunos. E eu sempre te disse isso, que a Cosmopolitan ia crescer, ela ia explodir. E assim, isso me enche. O meu coração transborda de orgulho de ver como a Cosmopolitan está hoje em dia. Então, eu tenho certeza que ainda vai crescer muito mais. Muito mais. E assim, eu tenho orgulho de ter participado lá do começo, do pouquinho que foi, e de ver como é que está agora. Então, é uma coisa fantástica. E isso só pode acontecer, claro, com excelentes gestores. Então, a Cosmopolitan só cresceu dessa forma por conta de ter uma gestora como você liderando a equipe. Então, você está de parabéns. Obrigada, meu amigo, muito obrigada. Eu fui para lá naquela sala com móveis alugados, não é verdade? Discutindo ainda como que iam ser as primeiras turmas de preparatório, né? Você lembra? Lembro. Inclusive, você foi muito citado no evento agora de entrega de certificados, né? Ai, que bom. A gente voltou lá no começo, quando você indicou o André para estar com a gente. Que bom. Fico muito feliz porque aquela turma de B2 é uma turma. Eram e ainda são pessoas muito especiais para mim. São pessoas caríssimas, inteligentíssimas, que estavam lutando pelos seus certificados ali. E eu vi que a grande maioria conseguiu alcançar, se não todos, não consegui visualizar todas as fotos, mas fiquei extremamente feliz de ver que eles foram até o fim, que o teacher André assumiu a turma e conduziu eles até o final. Então eu estou assim extremamente orgulhoso e mais orgulhoso ainda de estar com você hoje aqui para debater um assunto e de extrema importância, já que o mundo hoje vive educação bilíngue, não é? O mundo hoje vive educação de línguas. O que é um profissional hoje sem uma língua? Uma segunda língua? Praticamente nada. E eu e você temos essa missão de fazer as pessoas se tornarem bilíngues. Eu enquanto professor e você agora enquanto CEO de uma grande empresa. Verdade, verdade. Eu queria, inclusive, antes de tu começar a falar, ability, né? Queria que eu entendo que futuramente outras pessoas vão assistir esse vídeo, né? E vão querer saber um pouquinho de ti. Então, olha, a Juliana tá dizendo aqui verdade. Teacher Plácida tá dizendo hi. Você conhece? Conheço uma colega minha aqui de São Paulo. Ai, que lindo! Seja bem-vinda, Teacher Plácida. Muito legal. Então, Gabi, queria saber um pouquinho da transição para a educação bilíngue, né? Que acho que é um passo que os professores dão também, e acho que vão se inspirar também nas suas experiências, nas suas inspirações. Eu queria fazer uma entrevistinha rápida, um bate-bola rápido contigo, e depois tu já entrar no tópico. Com certeza, fique à vontade, minha amiga. Então vamos lá. Bom, primeira pergunta: como foi a sua migração do IELT para professor de educação bilíngue? Como é que foi esse processo? Essa é uma pergunta muito interessante. Eu dava aula na cultura inglesa, eu já tinha dado aula para todos os níveis da cultura inglesa e assessorava a coordenação da cultura inglesa. Então, eu assessorava a coordenação e dava aula de LT para todas as idades. E isso sempre foi uma paixão minha. E aí, um belo dia, eu estava almoçando com minha mãe e a dona Zaki, que é a atual dona da Maple Bear Belém, me ligou e falou assim: Você ainda tem interesse em vir dar aula na Maple Bear? Aí eu me engasguei, quase que eu tive um piripaque e falei,
Claro que eu tenho. Então você tem que vir aqui hoje. E aí eu corri para Maple Bear, fiz uma entrevista com a Miss Paola, que continua na escola até hoje, e comecei a minha carreira como professor assistente. De professor assistente, desenvolvi vários papéis dentro da escola, comecei a assessorar a coordenação também, e junto com isso, paralelo a assessorar a coordenação da aula dentro do ambiente bilíngue, eu também cresci enquanto Cambridge Assessor and Cambridge Speaking Examiner. Eu comecei a examinar vários exames de Cambridge. Fui autorizado a avaliar agora recentemente CPI. Nunca, essa parte IELTS nunca saiu do meu coração. E? Oi? Autorizado a avaliar CPI. CPI. Ah, tá, eu escutei outra coisa. Foi, CPI. aí, então esse meu coração, IoT nunca ficou para trás. E aí depois eu subi para a coordenação da Maple Bear Belém, e depois da coordenação da Maple Bear Belém, eu recebi um convite, a gente já vinha namorando, né? Maple Bear Tatuapé e eu já vínhamos namorando há um tempo, até que cruzou-se o caminho da Maple Bear Tatuapé e o meu caminho, e aí surgiu o convite oficial. Você quer vir para São Paulo como professor? Aí eu falei, quero ter essa experiência nova. Já com bastante bagagem dentro do ambiente bilíngue, entendendo como é que funciona o Bloom's Taxonomy, toda a metodologia canadense, assim por diante. E aí, uma semana antes da viagem, fizeram uma videochamada comigo, falando assim, a gente não te quer mais como professor. A gente quer como coordenadora aqui na escola. Eu falei, ai meu Deus, mas eu já estou saindo de uma coordenação que é um papel altamente estressante. Você deve saber para querer ir para um lugar que eu domino. Mas vamos lá, vamos enfrentar mais esse desafio. E aí, então, eu estou aqui hoje em São Paulo como coordenador da Maple Bear Tatuapé e já tem alguns outros desafios envolvendo Cambridge também. Eu sou hoje associado ao São Paulo Open Center, então eu avalio Cambridge por São Paulo Open Center. Tenho avaliação no próximo sábado, vai ter C2 e C1, eu estarei lá. É um centro muito grande aqui de São Paulo. Então, Cambridge nunca vai sair do meu coração, assim como nunca vai sair do seu, e muito menos a cultura inglesa, que é o que deu origem a tudo isso. Então, a minha migração do IELT para o ensino bilíngue aconteceu dessa maneira. Entre tapas e beijos, a gente acabou chegando lá. Inclusive, eu estou sabendo, o Passarinho Verde me contou que você é coautor de um livro. Ah, é verdade. 3 livros. Babado aí, conta pra gente. São 3 livros, na verdade. Tem o primeiro livro que fala sobre bilinguismo. Eu estou escrevendo um capítulo sobre The Gradual Release of Responsibility. Vai ter... É o seu livro. Exatamente. Vai ter a inauguração na Livraria Leitura da Paulista em novembro. Mas o capítulo já está saindo do forno. Tem um outro livro que se chama Como Ensinar Inglês para Adolescentes. Eu também vou ter um capítulo desse livro e eu vou falar de rapport, então eu vou falar de vínculo entre professor e aluno. E tem um terceiro livro que fala como papais e mamães podem ajudar crianças bilíngues em casa. E aí vai ter um capítulo que eu te confesso que eu ainda não decidi qual é o tema que eu vou escrever. É um livro que vai ser lançado a mais longo prazo, talvez só em 2023, mas a gente começa o projeto agora. Os 3 pela editora Bock, e eles vão estar à venda em todas as livrarias do Brasil. Então vai ter na Saraiva, vai ter aqui na Leitura, e por aí a gente vai. Então vai ter um capítulo em cada um desses livros. Os capítulos giram em torno de 5, 6 páginas. Convido a todos que estão assistindo a comprarem, lerem o livro, que eu vou compartilhar um pouquinho aí dessa experiência dentro da estrada do ensino bilíngue e do ensino de inglês IELT, porque esse de adolescente, ele trata tanto de adolescentes bilíngues quanto de adolescentes que estão estudando inglês, como na Red Balloon, ou na cultura inglesa, ou na Wizard, e assim por diante. Até porque tem aquele momento que a gente chama de the Intermediate Plateau, que o adolescente chega naquele momento lá e tudo é chato, eu não consigo mais aprender, eu já sei de tudo, que geralmente acontece quando eles entram no B1, B2. E aí a gente vai falar um pouquinho de como desmistificar esse mito do The Intermediate Plateau e o que o professor pode fazer para melhorar
né, esse engajamento do aluno dentro de sala de aula. Então, como eu te disse, o EOT nunca saiu do meu coração, vai continuar no meu coração e eu amo muito, muito, muito o que eu faço. Então é isso, essa que é a grande história. Gente, Gabriel, você não mudou nada, meu filho. Você continua fazendo milhares de coisas, envolvendo milhares de projetos. Você é uma explosão de energia, uma explosão de inteligência, né? Uma pessoa assim que eu carrego muito querida no meu coração, quem eu respeito muito, né? Como profissional e como amigo também. Você sabe que é recíproco, hein? A gente caminha junto e eu sempre desejo o teu bem. Eu sempre visualizo o Cosmopolitan como referência. Inclusive, tem umas parcerias aí que a gente tem que conversar que podem acontecer entre Belém e São Paulo. Vamos que vamos, adoro. Mas então, Gabi, me conta aí um pouquinho que as pessoas. Tem muita gente que não sabe, né? A gente tem ideia e tudo, mas tem muita gente que não sabe. Qual é a abordagem de ensino bilíngue que a Maple Bear utiliza? Então, a Maple Bear, ela vem com um olhar muito voltado para a autonomia do aluno dentro da própria aprendizagem. Então, o processo de aprendizagem do aluno é responsabilidade do próprio aluno e da escola. Por isso que dentro das escolas Maple Bears, muitos responsáveis às vezes estranham o fato de não ter um volume muito grande de deveres de casa, como nas escolas tradicionais. Quando a gente fala de metodologia canadense, a gente está falando de responsabilidade de ensino. E quem é que é responsável por escolarizar as crianças ou os adolescentes? A própria escola. Então, é por isso que o material das crianças fica na escola. É por isso que o dever de casa ele é mais voltado para leitura. São leituras diversas e assim por diante. É por isso que os alunos que são responsáveis por manusear os próprios materiais. O professor que fala, pega o potinho do centro azul, pega o potinho do centro vermelho. É por isso que os alunos se encontram em grupos e ali naquele grupo o professor vai dar as instruções praticamente da aula inteira e os alunos que vão construir a aula inteira perante a isso. Então a filosofia Maple Bear, consequentemente canadense, é uma filosofia voltada para a independência do aluno em todos os aspectos, não só no aspecto acadêmico. Então a Maple Bear, junto com o Canadá, com o Ministério da Educação do Canadá, tem uma visão do aluno como um ser holístico, um ser que é responsável por tudo e todos aqueles que se relacionam com ele. Então, se eu tiro um lápis do lugar, de quem que é a responsabilidade de devolver o lápis para aquele lugar? É minha, porque eu que peguei aquele lápis. E aí que entra a grande questão do Balanced Literacy, ou letramento balanceado, que também está ligado ao Gradual Release of Responsibility. Então, o Gradual Release of Responsibility, que é essa liberação gradual de responsabilidade, está ligada ao letramento balanceado. Então, são dois temas que andam muito juntos e que eu adoro falar sobre eles, porque eles estão presentes não só na vida dos alunos, mas na nossa vida também. E quando a gente observa como é que funciona essa estrutura organizacional, a gente começa a perceber como é que a gente pode, nós, enquanto adultos, colocar isso em prática também na nossa rotina. E isso é muito legal, muito interessante. Então, é basicamente essa visão principal da Maple Bear. É claro que tem outros pilares. Tem o pilar da imersão, tem o pilar da diferenciação, que é o differentiation education. Como é que eu vou fazer a educação diferenciada para aquele aluno que está um pouco mais atrás ou aquele aluno que está um pouco mais à frente? Então, tem vários pilares. Mas essa é a base que forra tudo aquilo que a Maple Bear e o Canadá falam hoje em dia. Hoje eu estou falando com você enquanto alguém que já passou por diversas Maple Bears e que conhece bastante da metodologia. Então, eu posso te falar com certeza que o Gradual Release of Responsibility e o Balanced Literacy, somada à disciplina positiva, formam um cidadão que a gente quer, um cidadão que a gente deseja e almeja para a sociedade. Então, vamos lá. Fala de novo. Gradual Release of Responsibility,
Balanced Literacy e Disciplina Positiva. Meu Deus do céu, creme de la creme. Agora me diga uma coisa, pergunta que não quer calar. Como funciona o currículo na Maple Bear? Já que tem todos esses como é que eu posso dizer, parâmetros, né, e pilares. Então, como é esse currículo da Maple Bear? É brasileiro? É canadense? Pessoas ficam curiosas também. Isso é muito interessante. Quando a gente fala de currículo e quando a gente fala de escola, a gente tem que entender que escola internacional é uma coisa e escola bilíngue é outra coisa. Escola internacional não segue o currículo brasileiro e não está vinculada ao MEC nem à Secretaria de Educação alguma. A escola bilíngue, ela precisa desse vínculo e dessa autorização para ela poder atuar junto a todas as outras escolas daquele país. A Maple Bear, como qualquer outra escola bilíngue, é uma escola brasileira que tem um currículo brasileiro. Não é porque é uma escola bilíngue que a gente vai desprezar a nossa língua materna. Então, existe sim o processo de imersão, onde as crianças são submetidas a imersão total da língua inglesa, desde o toddler até o JK. A partir do JK, a gente começa a inserir a língua materna, que é a língua portuguesa, e dali adiante a língua portuguesa vai aumentando a porcentagem de língua materna que eu vou inserindo no currículo, até que ele chega no Fundamental 1, onde fica 50% e 50%. E eu tenho 50% de currículo brasileiro e 50% de currículo canadense. Esse currículo canadense são aquelas disciplinas mais internacionais, como ciências, matemática, robótica. Então, essa ELA, que na verdade não é inglês, é literatura e língua inglesa, eles aprendem através de grandes leituras. Um aluno Maple Bear lê hoje em dia uma média de 200 livros por ano, contando os livros que ele lê de maneira autônoma e aqueles que ele lê dentro do programa. E assim por diante. E tem o currículo brasileiro, que é aquele que a gente não pode modificar, que conta a história do Brasil, fala da geografia do Brasil, que explica a língua portuguesa do Brasil. Então, eu não posso, enquanto escola brasileira, excluir essa parte. Então, quando eu chego no Fundamental 1 para frente, eu tenho um currículo que é dividido em 50% e 50%. 50% em língua inglesa, 50% em língua portuguesa. Entendi. Mas aí, como que a gente segue na continuidade no médio, por exemplo, né? Questão de Enem, e como que a escola enxerga essa continuidade? A gente enxerga, Maíra, a formação do aluno como um todo. Então, a gente não vai vincular a aprendizagem do aluno a um teste específico. A gente entende que existe uma necessidade do Brasil de selecionar alunos para entrar em determinadas faculdades, mas nós não vinculamos a aprendizagem do aluno à entrada em faculdades. O nosso currículo, do jeito que ele é construído, já leva o aluno a compreender como é que determinadas coisas são construídas. E aí ele já chega no ensino médio preparado para deduzir fórmulas, para encontrar caminhos, para ter um pensamento lógico ativo. E aí, automaticamente, ele já está preparado para fazer qualquer prova de vestibular, de entrada, vestibulares internacionais como o SAT, por exemplo. Então, é algo muito comum, muito tradicional. É uma pergunta muito, muito tradicional dos pais, inclusive. E aí, e o vestibular depois? O vestibular vai continuar existindo e o aluno Maple Bear vai continuar prestando as provas e, como os resultados estão postos aí, vai continuar passando em todas as provas. Porque a gente não ensina o aluno a decorar fórmulas ou decorar como se faz a multiplicação. A gente ensina o aluno a chegar ao resultado e justificar por que ele chegou lá. Às vezes, eu lembro quando eu estava dando aula para o terceiro ano de matemática, eu colocava as continhas de multiplicação no quadro e eles ficavam ávidos querendo me dizer a resposta. Aí, quando eles estavam ávidos querendo me dizer a resposta, eu colocava a resposta de tudo. Falei, eu sei a resposta de todas as perguntas. Eu quero saber como que vocês chegaram lá. Resposta eu sei. E eu sei que vocês sabem. Mas eu quero que vocês me digam como que vocês chegaram naquele determinado resultado. E se tu pegares qualquer material da escola, tu vais ver que a pergunta como que você chegou lá?
qual foi o seu raciocínio? Qual foi o propósito dessa conta? Ou então ele te dá uma conta com resultado e te pergunta como que fulano de tal chegou naquele resultado? Ou então, me diga 3 formas diferentes de chegar no mesmo resultado. Então, isso que Nossa, é maravilhoso sobre a metodologia canadense. Eu nem vou falar sobre a Maple Bear diretamente, porque a Maple Bear é a metodologia canadense. uhum. Eu lembro perfeitamente uma vez que eu precisei dar uma aula particular para uma aluna da Maple, naquela época da pandemia e tudo, né? E daí, assim, vive da uma aluna chegar para mim e falar assim, estava alguma coisa, era história, museus, essas coisas. Gabi, a aluna, eu não lembro exatamente o assunto na hora, mas ela falou, ela me interrompeu, eu estava falando alguma coisa, ela me interrompeu, ela fez assim, aí eu, sim? Aí ela, posso fazer uma pergunta? Posso dar a minha opinião? Acabou com a teacher, acabou. Falei, pelo amor de Deus, fala, coisa linda. Uma outra, olha, quer ver uma outra situação inusitada. Era o irmão dela, menorzinho. Aí ele chegou, aí ele falou assim, eu tava falando de árvore, a copa da árvore, o caule, a folha, não sei o quê. Aí eu falei assim, pois é, né? Porque você sabe, árvores não nascem no cimento, elas nascem no solo, regar, aquela coisa toda. Aí ele falou assim, sério? Pois eu tenho uma coisa para te mostrar. Vem cá. Aí os dois agachados assim na varanda. Aí olhamos para fora, ele me mostrou, Gabriel, uma plantinha que estava nascendo no cimento da varanda. Olha aqui, nasceu uma planta. Aí eu falei, é porque tem um furinho aí nesse azulejo, tem uma terra e tal, e tal, e tal. E assim ela nasceu. Entendi. Para você ver como o hands-on ele está tão presente no ensino canadense que é fantástico. E é verdade, quando você manipula o objeto, quando você ensina o outro, você aprende muito mais. Nós, professores, por exemplo, quando nós estamos preparando uma aula, que jogue a pedra aquele que nunca fez um então isso quer dizer aquilo na hora da preparação da aula. Comigo acontece até hoje, eu estou dando preparatório para CPI, e aí eu tô vendo lá o livro, de repente, eu nunca vi essa palavra. E aí eu vou ver no dicionário e falei, então essa palavra quer dizer isso. Então eu, preparando a aula, já aprendi coisas novas. Isso acontece o tempo inteiro. A aprendizagem, ela não é algo imobilizado, ela é algo móvel. Ela é algo que tem vida. A curiosidade humana tem vida e ela não se sacia tão fácil. Ela precisa, ela necessita de coisas. Sejam essas coisas da escola ou de casa. E é por isso que quando a gente fala sobre essa modalidade de ensino, a gente fala da experimentação, das perguntas que a gente induz o aluno a perguntar. Quando o aluno me pergunta, por exemplo, por que a caneta é vermelha? Eu nunca respondo porque a tinta é vermelha. Eu vou lá e falo, por que você acha que é vermelha? Ele tem que chegar na resposta, ele tem que me dizer. Eu já sei a resposta. Nos centros na leitura guiada, quando eu estou na leitura guiada, ensinando eles a prever o que está em determinado livro. Aí eles vão lá e falam, mas o que essa palavra quer dizer? Aí eu falo, vá lá no WordWall e veja, porque a gente já viu essa palavra, você conhece essa palavra, só não está lembrando. Então isso tudo é muito legal e é muito fantástico dentro do ensino canadense. Uhum. Falando nisso, perguntas aqui engatilhadas, esperando as oportunidades para entrar. A próxima pergunta é sobre literácia. Literácia, resumidamente falando, é qualidade de quem é letrado, né? E ele, como é que você define isso? Maíra, eu não consegui entender a tua pergunta. Tu pode repetir, por favor? Tá. Como você está falando sobre guided reading, leitura guiada, vai lá no portal, ver como é que é essa palavra, a gente já viu e tudo mais, né? Daí eu queria te perguntar o que é literácia para você, né? Literácia, resumindo, é qualidade ou condição de quem é letrado, né? O que é você? Para Porque mim, literácia... só cuidado para não entrar na próxima pergunta, ou então já pode entrar, né? Porque a próxima pergunta, qual é a diferença de reading skill, que é aquelas skills do ELT, para reading literacy
skills, né? Porque daí Aham, a gente entra no GRR, né? Que é o Gradual Release Responsibility. Daí, aham. mete ficha. A literácia, para mim, enquanto professor, é sinônimo de literacy, que está muito ligado aos diferentes tipos de escrita e leitura. Quando a gente fala de base, a gente está falando de matemática no melhor jeito. Oi, Gá, Como é que eu aprendo matemática? a Tá me internet tá. escutando? Aí eu troquei a internet, tá? Mas pode voltar. Você estava explicando o que é Tá bom. literacia. Uhum. Isso. E aí a gente fala dos diferentes tipos de leitura e escrita. Tem a numeracy, que é a numeracy, que é a fase da alfabetização numérica, mas eu vou deixar essa parte por um momento. Então aí a gente tem os modelos de escrita e os modelos de leitura. Quando eu estou fazendo esse processo de modelagem, que é justamente Gradual Release of Responsibility, eu estou exercendo e formando um cidadão leitor e escritor. Então, eu não estou dizendo para ele que, olha, isso aqui é uma carta, olha, isso daqui é um objeto. Não, eu estou envolvendo ele em um contexto leitor e, a partir desse contexto leitor, eu extraio informações e ensino ele essas informações. Então, quando a gente fala como você falou, das skills do ELT e dos skills de literacy, a gente está falando aqui de habilidades de predição, quando eu falo de literacy, de letramento, habilidades de predição, habilidades de conexão, de descrição de personagens e assim por diante. E quando eu falo de LT, eu estou falando de listening, reading, writing, que são habilidades diferentes, que nós já adquirimos depois de adultos, que as crianças estão adquirindo naturalmente à medida que elas estão crescendo. Então, eu não preciso ter, por exemplo, uma aula de listening dentro de uma sala de aula bilíngue de verdade. Eu posso ter uma aula de discussion, de debate. Let's talk about it. Eu não preciso fazer com que eles escutem várias vezes, porque aquilo ali já é natural para eles. Eles vivem inglês o tempo inteiro. É por isso que eu ensino outras habilidades para eles. Eu ensino eles a prever, eu ensino eles a descrever personagem, eu ensino eles a opinar sobre o livro. Eu não posso opinar sobre um livro se eu não li o livro. Então eu tenho que ler o livro para poder dizer, eu não gostei por conta disso, 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 ou então eu gostei por conta disso, disso e disso. Então ali são várias habilidades que estão entranhadas dentro do literacy, ou do letramento, como a gente quiser chamar. Dentro desse letramento, a gente tem o Gradual Release of Responsibility. E o que é, né? Que é o nosso tema central de hoje. A gente tem vários estilos de leitura e vários estilos de escrita. Eu vou pegar um exemplo de leitura e vou fazer um walkthrough dentro desse exemplo de leitura. Vamos supor que eu esteja lendo com os meus alunos Mortimer. Mortimer é um livro muito famoso onde uma criança canta uma música dentro de um contexto lá. E é um livro, é um pattern book. Então, é um livro que tem um padrão a ser seguido. E aí, começa com o pai subindo no quarto e falando com o Mortimer para ele parar de cantar. Ele está cantando uma música muito enjoada. Aí o pai volta, depois vai a mãe, aí volta, aí depois vão os 18 irmãos, aí volta, depois vai a polícia. E é sempre o mesmo diálogo. Mortimer, keep quiet. E sempre o Mortimer tá lá. Clang, clang, rattle, big bang, I'm gonna make my noise all day. Tá sempre cantando essa musiquinha. Ah, E aí, dentro do Gradual Release of Responsibility, no primeiro momento, eu faço. E as crianças escutam. Então, eu estou aqui com o livro e eu estou lendo para elas o que está no livro. E eu já planejei uma habilidade específica. Então, eu quero mostrar para elas rimas dentro do livro. E aí, eu estou lendo, as crianças não se comunicam comigo, só eu falo. E eu penso em voz alta. Nossa, essas duas palavras aqui têm sons similares. Elas rimam. Vamos passar para a próxima página. Termino de ler o livro. Aí no outro dia, a gente vai para outra fase do Gradual Release of Responsibility, que é o nós fazemos, we do.
E aí eu pego o livro, eu falo, children, ou crianças, hoje a gente não vai, eu não vou ler para vocês, a gente vai ler junto, porque vocês já conhecem como é que funciona o livro. E aí vamos fazer assim, eu leio uma página e vocês leem outra. Ou então, eu leio o começo e vocês cantam a musiquinha. Porque eles já conhecem a musiquinha do livro, porque é uma musiquinha padronizada. E a gente começa. Lê o livro, aí eu paro na hora da musiquinha, as crianças cantam a musiquinha. Do clang, clang, right a big bang, I'm gonna make my noise all day. E aí as crianças adoram porque elas estão participando da leitura. Então aí já é a parte do we do, nós fazemos juntos. E aí depois, se eu sentir segurança, sentir que as crianças compreenderam esse momento, a gente parte para a parte do você faz sozinho. Aí eu entrego um livro para cada dupla ou um livro para cada aluno e peço para eles identificarem as rimas, assim como eu identifiquei quando eu estava lendo para eles. Então é um processo que sai de mim, ele começa centrado em mim, ele passa a ser centrado nos dois grupos e finaliza sendo centrado só nos alunos. E é por isso que o Circle e os Centers, eles são extremamente importantes. Porque ali no Circle eu modelo comportamento, eu modelo leitura, eu modelo, ou posso modelar escrita e assim por diante. Vou te dar um outro exemplo de Gradual Release of Responsibility. É a escrita compartilhada. No começo do Ensino Fundamental 1, eles têm o programa tem uma ênfase maior em leitura. Então, a gente tem muitas leituras e uma exploração literária muito grande. Quando a gente chega já nos anos finais, Year 3, 4, 5, terceiro, quarto e quinto ano, o foco já é mais na escrita. A gente já está buscando limpar essa escrita dos alunos. Limpar no sentido de tirar os erros ortográficos, ensinar como é que coloca parágrafo, ponto final, vírgula e assim por diante. Aí eu posso dizer para começar a minha aula, faço lá as minhas musiquinhas do início da aula que tem que ter, faz parte da rotina. Good morning song, hello song, weather song. Aqui em São Paulo o weather song funciona muito bem porque o weather muda o tempo inteiro, então a gente consegue fazer o weather song. E aí depois disso eu posso ir para minha morning message. Aí a minha morning message pode ser uma carta, a minha mensagem diária pode ser uma carta para os alunos. E eu escrevo junto com eles. Eu pego a caneta e falo: Dear students, today is... Eles estão vendo os gestos que eu estou fazendo com a mão. Eles estão vendo como que eu estou verbalizando as palavras e como eu estou estruturando a carta. Então, eles estão vendo que tem um heading, eles estão vendo que tem uma data, que tem data. Eles estão vendo que tem um começo, meio e fim. Eles estão vendo que tem uma despedida. Kisses, Mr. Gabriel and Miss Talala. Então, eles estão vendo toda aquela estrutura. Eu não estou simplesmente fazendo tradicionalmente, desenhando um quadrado no quadro e falando: aqui é a introdução da carta, tem que ter 3, 4 parágrafos, tem que ter uma... Não. Eles estão vivenciando a produção da carta. Aí, no segundo dia, eu posso ter a minha mensagem diária sem o Dear Children e sem a minha assinatura. Aí eu pergunto: gente, está faltando alguma coisa aqui nessa mensagem. O que pode estar faltando? Levantem a mão se vocês querem contribuir. Já é a parte do we do. Nós fazemos juntos. Eles já estão participando da construção daquele momento. Aí eu posso decidir por eles falarem e eu escrever, ou eu prefiro fazer dessa maneira que eu vou falar agora. Eles falam, eu entrego o pincel para eles. Então, vem aqui e coloque o que está faltando. E aí eu vou e pergunto: vocês todos concordam com o colega de vocês? Se alguém disser não, eu vou dizer: por que vocês não concordam? E a gente vai gerar uma discussão em cima do gênero literário. E dentro do gênero literário, eles vão aprendendo palavras novas e assim por diante. Aí no terceiro dia eu falo: hoje a classe inteira vai escrever comigo a mensagem diária. Vamos lá. Aí a classe inteira escreve e o trabalho dos centros é produzir uma mensagem diária para o colega do lado. Você vai escrever para o colega do lado uma mensagem diária conforme aquela que a gente já escreveu ontem, antes de ontem, na semana passada. E aí eles já sabem qual que é o formato, o modelo, que tipo de palavras usar. Eles já sabem onde buscar recursos. Então, isso é muito legal. Isso é o Gradual Release of Responsibility. É quando você faz primeiro e eles observam, depois vocês fazem juntos e depois eles fazem sozinhos.
E a gente pode fazer isso enquanto liderança também. Isso é muito interessante. No papel de líder, enquanto líder escolar, é muito comum eu fazer isso. O professor vem atrás de mim e fala: Gabriel, eu não sei fazer um circle time. Não tem problema. Eu vou lá na tua sala, eu vou fazer um circle time e você vai observar. Aí eu faço o circle time e o professor observa. Aí no outro momento eu falo: agora nós vamos fazer juntos. Você começa e eu termino o circle time. E no terceiro momento, você faz, observa, eu te dou um feedback sobre o circle time. E a gente vai criando profissionais qualificados com a metodologia canadense a partir desse I do, we do, you do. Então, isso é uma coisa fantástica. E isso serve para qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. É uma fórmula que serve para tudo na sua vida. Ah, não sei lavar louça, não tem problema. Eu lavo, você vê, depois nós lavamos juntos, agora você lava e eu observo. E eu estava dando uma olhada, eu vi que o Gradual Release é um approach do teaching, né? Você tem outras approaches além dessa lá? Olha, o Gradual Release of Responsibility é uma das mais importantes que a gente usa durante o ano inteiro. Se você pegar um programa canadense, você vai ver de ponta a ponta o Gradual Release of Responsibility. Uma misconception, né, sobre o Gradual Release of Responsibility é que ele tem que acontecer de forma sequencial. Não. Às vezes ele pode acontecer durante um mês. Eu posso passar uma semana fazendo o I do, a outra semana fazendo o we do e a outra semana fazendo o you do. Então, essa é uma misconception. Agora, tem outras abordagens também. A abordagem canadense diz que a gente, quando digo abordagem canadense, eu estou me referindo aos diversos autores que constroem a educação canadense. Ela diz que a gente não precisa necessariamente seguir esta abordagem para educar uma criança, porque cada criança é única. Então, por vezes, eu vou encontrar crianças que precisam do modelo tradicional, do modelo lá da tabuada para decorar. Quando eu digo modelo tradicional, por favor, não me interpretem do modelo de bater no aluno, não. É o modelo de decorar a tabuada, de escrever as listinhas lá e ter a listinha na mão. Então, nada é jogado fora, tudo é aproveitado. Então, eu posso ter alunos que se beneficiem disso e eu posso usar isso nas minhas aulas sem problema nenhum, não sou proibido. É que nem quando a gente está aprendendo a dar aula de inglês e o treinador diz pra gente assim: nunca fale em português em sala de aula. Mas, horas, o português em sala de aula ele pode ser meu aliado. Ele precisa ser alguém que está me desafiando. Eu posso usar o português como um aliado para a aprendizagem de determinado aluno. E aí, quando você se torna mais experiente, você entende quando e como utilizar esse português em sala de aula. A mesma coisa acontece no ensino bilíngue. Então, muitas vezes você vai para um treinamento e te dizem assim: você só pode usar o Gradual Release of Responsibility dentro da leitura guiada, da leitura interativa, das diversas leituras que tem ou das diversas escritas que tem. Mas à medida que você vai se tornando mais proficiente dentro do ensino bilíngue, você vê que tem outras saídas. Tem outras saídas para cada aluno. Por exemplo, eu tenho alunos que não têm laudo nenhum, mas eles funcionam perfeitamente bem sozinhos comigo. É uma questão de personalidade. É uma questão de personalidade. Você pode repetir, Oi? você falou, Cláudio não tem. São alunos que têm dificuldades em sala de aula, mas não têm laudos, eles não têm laudo médico. Eles não são laudados. Mas aí eles funcionam sozinhos muito bem. Quando eles têm que fazer um tipo de avaliação, eles podem ir lá para a minha sala, fazem a avaliação e se saem muito bem nessas avaliações. Eles conseguem produzir. Agora, o barulho incomoda, enfim. Aí, quando eles estão em sala de aula, existem outros fatores que fazem com que eles não produzam o máximo que eles podem produzir. É outra abordagem, né? A gente diferenciar a educação. Então, o diferenciamento da educação é algo muito importante, até para quem ensina inglês geral, General English. Eu tenho que entender que nem todo mundo aprende da mesma forma. Ah, Gabriel, mas isso é clichê. Todo mundo sabe sobre learning styles. Todo mundo sabe. Mas eu tenho certeza que eu e você, enquanto líderes, sabemos que o óbvio muitas vezes precisa ser dito. Então, eu, nessa trajetória de ensino de idiomas e coordenação pedagógica e auxiliar de coordenação, aprendi que o óbvio tem que ser dito.
Então, às vezes, eu conheço todos os learning styles, todos os estilos de aprendizagem, mas eu não estou planejando uma aula para todos eles, eu estou planejando uma aula para o meu próprio estilo de aprendizagem. Que isso acontece muito com novice teachers. Mas eu tenho que pensar em todos os alunos que estão ali. Então, cada aluno é único e cada aluno produz a sua forma. Falando em planning, uma perguntinha muito interessante, muito importante. Quando você falou que às vezes você pode ficar um mês inteiro, né? Dentro do gradual release, você pode ficar um mês que você falou? Uma semana? Isso. Um mês, a gente pode ficar às vezes até meses. Dentro do redo, né? Dentro do I do, depois passa para o redo e tudo mais. Você consegue contar para a gente uma sequência, assim, de algo prático que você viveu, né? Como que foi desenhado esse planejamento, né? Que durou muito mais tempo você fazendo o I do, depois passou para o we do e aí o aluno fez sozinho. Contam para a gente uma história. No 5º ano, eles aprendem o gênero diário, diary. E tem vários livros. Diary of a Spider, Diary of a Fly. E tem a musiquinha também, I Know an Old Lady Who Swallowed a Fly. Desculpa, é no 2º ano, não é no 5º ano, é no 2º ano. E aí eles aprendem I Know an Old Lady Who Swallowed a Fly. É uma musiquinha muito legal. Depois você pesquisa. A Old Lady morre no final, eles ficam super chateados porque ela morre no final. Dei spoiler. Aí, o que aconteceu? A gente precisou ler toda essa coleção para ensinar para eles o gênero diário. Só que cada dia tinha um objetivo diferente. Então, por exemplo, na primeira leitura, eu foquei nas datas. Porque toda vez que a Fly escrevia no diário, ela colocava a data. May 17th, May 18th. E aí eu focava na olha só como tem data nessa página, olha só como tem data nessa página. Aí numa outra leitura, isso foi durante uma semana. Aí a gente lia o livro e fazia uma atividade voltada sobre a Fly. A gente lia o livro e fazia uma atividade voltada sobre whatever animal o livro estivesse falando. E assim por diante. Aí terminou a primeira semana com I do. Só eu estava fazendo. Eu estava lendo e eles não estavam construindo o meu objetivo final ainda. Estavam fazendo follow-up activities? Estavam. Eles estavam pintando a Fly, eles estavam escrevendo palavras dentro da Fly, do word wall, eles estavam escrevendo com massinha, mas eles ainda não estavam escrevendo um diário, que era o meu objetivo principal. Eles estavam fazendo outras coisas que são nossos side topics. Então, eles estavam fazendo coisas que vêm ali do lado do letramento e aumentando o repertório deles. Daí em diante, na segunda semana, eu comecei a focar sobre outras coisas. Eu comecei a focar, olha como ela começa a introdução com Dear Fly, porque ela está escrevendo para ela mesma. Então, ela está escrevendo para ela. Então, eu focava durante a semana inteira nas introduções. Olha como ela começa. Today was a very good day. Today it wasn't a very good day. Today was a special day. E aí, todas as vezes eu tinha as tarjetinhas e aí eu ia colocando as tarjetinhas no quadro e ia mostrando para eles como é que se começava um parágrafo num diário. Ainda estava na fase I do. Porque eles não estavam interagindo nem fazendo um diário. Já era a segunda semana. Na terceira semana, a gente leu um outro diary, que era The Diary of a Spider, que a gente até cantou a musiquinha da Spider, que é famosíssima. E aí a gente leu o Diary of a Spider. Depois que a gente leu o Diary of a Spider, eu já foquei nos acontecimentos. Olha os tipos de acontecimentos que eles estão mencionando aqui no diary. O que ela fez naquele dia, para onde que ela foi, o que ela fez, o que ela comeu, que ela comeu a Fly, o que ela comeu, e assim por diante. Aí, na terceira semana, olha só, foram 2 semanas. Aí, na terceira semana, eu falei, today, you're going to write your diary. Mas vocês não vão escrever o diary de vocês no dia, no dia completo. Na realidade, nós vamos escrever o dia de hoje. Então, prestem atenção em tudo que a gente vai fazer hoje. Eu vou inverter. Em vez de começar com ELA, a gente vai começar com Science. A gente fez Science, fez Math,
Aí quando chegou no ELA, eu falei, agora nós vamos escrever o nosso diário. Como é que começa um diário? Mister, a gente tem que ter data. Ok, tem que ter data. O que mais a gente tem que ter? Data, a gente tem que ter o dear fulano, a gente tem que começar com today, não é isso? Então vamos lá. Aí eu construí no quadro com eles. Aí foi o we do. Aí durante essa semana todinha, a gente escreveu um diário. Aí o que eu fazia? Desculpa, eu não escrevia num quadro, eu escrevia num flip chart, e aí eu ia virando as páginas do flip chart. Aí na sexta-feira eu voltei para segunda-feira e a gente leu o diário desde segunda-feira. Aí lemos o diário desde segunda-feira e viramos a página e ficou em branco. Aí na segunda-feira, ou seja, quarta semana, segunda-feira, eles tiveram que começar a escrever o diário deles. Aí já era parte do You Do. Aí, na segunda-feira, já introduzia os centros para eles. Cada centro tinha um objetivo. Então, tinha um centro de matemática, eu tinha um centro de ciências, eu tinha um centro de leitura guiada, que era comigo, e tinha um centro que era o centro de produção de diário, que eles iam ter que escrever o que eles iam fazer durante todo o dia. Então, eles podiam escrever sobre a casa deles, eles podiam escrever sobre, enfim, diversas coisas, desde que tivesse acontecido no passado. Dentro desse contexto, eu ensinei para eles o past tense. Só que eu não falei para eles, this is the past tense. Eu só perguntei, vocês perceberam como essas palavrinhas estão diferentes? E não disse o porquê que elas estavam diferentes, eles deduziram. Eu perguntei por que vocês acham que eu não escrevi go aqui, que eu escrevi went? Porque a gente está falando sobre o passado. E eles foram criando e construindo esse conceito. E aí, durante uma semana, eles rodaram nos centros, né? Escreveram o diário deles e na sexta-feira foi a culminância, eles tiveram que ler o diário para a classe. E aí eles pegaram, aí tinha que escrever um pouquinho, ilustrar e ler para a classe. Eles fizeram a mesma coisa que eu fiz, eles leram para a classe. Então esse é um exemplo de um planejamento que durou um mês inteiro, levando I do, we do, you do. E se eu não me engano, foram 5 semanas, Maíra, porque a gente ainda precisou editar. Então, depois que eles terminaram, a gente fez mais uma rodada de centros e quando eles iam para a minha mesa de leitura guiada, a gente fazia a edição desse material. Falava, olha, esse spelling aqui não tá ok, cheque lá no Wordwall. Ou então, a gente pode acrescentar mais informações aqui. Eu sei que você fez mais coisas no seu fim de semana e assim por diante. Então, foram 5 semanas. 5 semanas onde o Gradual Release of Responsibility tomou posse da minha aula. E aí, quando terminou esse projeto, o que aconteceu? Outro projeto surgiu com Gradual Release of Responsibility de novo. Com eu modelando primeiro, depois nós fazendo juntos, depois eles fazendo sozinhos. Isso acontece em todas as séries, segundo o currículo canadense. Desde lá do toddler, que são os pequenininhos, até o terceiro ano do ensino médio. Cara, que fantástico! É um process writing de 5 semanas, né, Gabriel? Caramba, cara! E a gente quer, né, às vezes quer colocar isso para alunos de IELT, né? E não sai nem um terço disso, né? Não sai nem um quíntuplo disso, né? É verdade. Porque o Criança, aluno de IoT, ele quer algo mais emergencial, né? Ele está em busca de algo mais emergencial. Ele quer aprender inglês em 18 meses. Ele quer a famosa pílula mágica do inglês, que nós sabemos que não existe. Que para você aprender inglês, você precisa dedicar-se um pouco mais, você precisa ter um pouco mais de tempo. Não é assim que funciona. Eu não aprendi inglês em 18 meses. Eu não sei você. Para mim levou aí uma estrada um pouco longa para eu poder chegar onde eu cheguei hoje. Eu acredito que para você também. verdade. Gabi, para a gente ir finalizando, depois dessa explicação fantástica, eu estou muito feliz que agora eu já sei gravar a live, salvar o vídeo, né? Eu já perdi muito vídeo de live. Não acredito, mas isso você faz muita live. Agora eu sei salvar a live, entendeu? E aí vai ficar aí gravado com capinha para todo mundo poder acessar. Inclusive, vou recomendar aos professores, né? Depois que tiver aulas, para assistir, olha, quer ver o que é, o que é ensinar a escrever, o que é literacia, o que é Gradual Release of Responsibility. Você tem que assistir esse vídeo. Então, vou recomendá-los para vir assistir você, que vai ser assim, uma ilustração fantástica
ficar todos de boca aberta, né? Mas eu queria que a gente deixasse assim, o que, que você, que é um professor de sucesso, né, que tem galgado áreas tão altos na vida, tem voado tão alto na vida, né? Já escrevendo aí três capítulos ao mesmo tempo, meu Deus. E aí já examinando aí para coisas maravilhosas que você tem feito. Então, você deixasse aqui para a gente uma dica, né? Tem muito professor querendo virar professor de educação bilíngue e que nos segue, que dá aula para criança, vai querer te ouvir, né? Então, quais são os conselhos que você tem para dar para esse professor que está saindo aí do ensino de IELTS, indo para a educação bilíngue, né? Comportamentos, estudos, enfim, o que você quiser dar de conselho para ele. Olha, gente, é uma pergunta muito pertinente e é uma decisão, assim, muito difícil de tomar, porque o IELTS é uma paixão que é completamente diferente do ensino bilíngue. O IELTS, ele traz algo, assim, que muitas vezes o ensino bilíngue não vai te dar. E o ensino bilíngue hoje em dia ele está elitizado, ele está em escolas de elite. A gente encontra programas bilíngues em escolas que estão menos elitizadas, mas o bilíngue de verdade está em escolas elitizadas. Então, se você está buscando ir para o ensino bilíngue de verdade, primeiro lugar é você se conscientizar que você vai lidar com um público em ascensão ou que já ascendeu, e que são os pais das crianças, e que vão te exigir muito. E que para isso você vai precisar ter uma paciência muito grande, porque eles vão querer dizer como é que você tem que fazer seu trabalho, e você sabe como você tem que fazer seu trabalho. É a primeira coisa. Segunda coisa, você precisa buscar qualificação no mercado. Ter autoridade, né? É, Primeiro você lugar. precisa, você precisa buscar qualificação no mercado. Então, a Maíra oferece TKT Clio, TKT 1, 2 e assim por diante. Então, você tem que ter certificações. Eu acabei de tirar o meu Delta, estou muito feliz, Delta Mod 1, e agora estou correndo para o Delta Mod 2, né? Vou ver como é que eu vou fazer, pela São Paulo Open Center. Já tem o CPI, você para ser professor bilíngue, você precisa ter C1, pelo menos. Então, você tem que ter o C1 Advanced ou então qualquer outro teste. Aliás, não, fala só de Cambridge. Então tem que ser o Cambridge C1 mesmo. E você tem que estar aberto a novas aprendizagens, porque ensinar dentro de um contexto bilíngue não é a mesma coisa do que ensinar em contexto de LT. Então eu já entrei em sala de professor ensinando passado simples, como a gente ensina em escola, fazendo memory game de verbs. E eu falo, não é assim que funciona. Você tem que selecionar um livro, mostrar onde é que o verbo tense está nesses livros e assim por diante. E a maior dica que eu poderia dar para vocês, e uma das melhores, eu acho, é perseverar. Vocês não podem perder a esperança no ensino. A minha diretora aqui de São Paulo, ela me disse uma frase que eu nunca mais esqueci e que serve para vários momentos da nossa vida. Ela disse assim: eu, enquanto diretora, posso levar o cavalo até a ribeira, mas ele bebe água se ele quiser. Então, assim, as oportunidades, elas surgem. Você bebe das oportunidades se você quiser. E aí tem que ter perseverança, persistência, não pode desistir e, acima de tudo, acreditar naquilo que você está fazendo. Eu hoje sou coordenador da Maple Bear, então eu acredito piamente que aquela metodologia funciona. Eu sou o maior defensor dessa metodologia. E aqui para nós, mesmo se um dia eu sair da Maple Bear, por já ter vivenciado muita coisa dentro da escola, continuarei sendo um grande defensor da metodologia. Não é porque eu não faço mais parte da rede que eu preciso rejeitar a metodologia. Isso seria até antiético. Não, eu adoro a metodologia, funciona, eu já vi acontecer, vi que a Marisa se juntou a nós agora, ela também pode falar sobre isso com a gente, porque ela é professora Maple Bear raiz, então eu sei que ela conhece e ela sabe muito bem, e ela é professora de Year One, do primeiro ano, então ela sabe muito bem como é que funciona. Então, as dicas são essa. Se você for até a ribeira, beba água. Se você decidir para o ensino bilíngue,
seja insistente, perseverante, e, por fim, esteja pronto ou pronta para enfrentar os desafios que virão de uma escola de elite que atende um público A, um público A mais, ou um público que está em ascensão, que vai querer ou que vai desejar dizer o que você tem que fazer. E muitas vezes você tem que fazer caras de paisagem, escutar e dizer, tudo bem, mas olha só, funciona assim, assim, assim. E estudar muito. Estudar, 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 estudar. Tem vários livros aí para vocês lerem. Então, o estudo nunca é suficiente para quem está dentro do ensino bilíngue. Comprem meus livros, que vão ter capítulos ótimos lá. Vocês podem ler, vocês vão adorar os livros. Aqui na Cosmo, depois que você autografar para mim aí em São Paulo. Ah, pode ter certeza. Vou mandar uma. Ou você vem para a inauguração. Vai ter um lançamento na Livraria Leitura, você vem aqui com a gente. Pronto, pronto. Tá combinado. Gabi, o nosso muito obrigada pela tua disponibilidade. Fiquei encantada com esse compartilhamento, Gabriel. Parabéns pela dedicação. Que legal. A Ingrid Bárbara é psicóloga e ela é esposa do Teacher Sérgio, inclusive, tá aqui acompanhando a gente, encantada com as coisas que você falou. Maravilha. Mas olha, Gabi, eu queria te agradecer muitíssimo, viu, por toda a tua participação. Não sei se alguém ainda está por aí, tem alguma pergunta para fazer, é a última chance, que a gente já está chegando uma hora aqui, né? Mas eu quero te agradecer muitíssimo a tua disponibilidade. É sempre um prazer enorme te ver essa vitalidade, esse vício, esse vigor, essa garra, né, Maria? Eu queria ter entrado antes. Mas vai ficar salvo, amiga, depois de você ver. Falando nisso, depois a Marisa vai estar na reta, hein? Vou já fazer uma entrevista com a Marisa também depois, viu? Obrigada, Marisa. Desejo sucesso aqui a nós dois. Obrigada mesmo. Maíra, eu que agradeço muito. Você sabe que eu sou fã da Cosmopolitan, eu faço propaganda Cosmopolitan em todos os lugares. É uma escola que me acolheu enquanto professor, me ensinou muito. Tive que me despedir em um momento da Cosmopolitan, mas a Cosmopolitan está sempre dentro de mim, desde que a gente conversava lá atrás. Então, fique certa que a nossa parceria ela é everlasting, pro resto da vida. E se tiver outra live para fazer, a gente faz, fazendo sobre ensino de adolescência, ensino de coordenação pedagógica. Então, a gente pode falar de muitas coisas. Topo, super topo, viu? Os seus alunos até hoje, assim, falam de você com muito carinho, lembram de você com muito carinho, viu? Então, assim... Ai, que bom. É recíproco, eu gosto muito dessa turma. Tá ótimo, Gabi. Um beijão. Um beijo no coração, sucesso e até breve, viu? Vamos fazer um Até breve. atualizado, né? Não quero esperar Até breve. Tchau, tchau. antes. Beijo, tchau, tchau. Fica com Deus. Obrigada, gente. Boa noite. Amém.